Olá, eu sou Samantha Castro e empreendedora no ramo de doces funcionais e eu trabalho mais especificamente desenvolvendo doces à base de biomassa de banana verde. A biomassa mudou a minha vida, tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional, e hoje uma das minhas missões de vida é justamente propagar a biomassa ao redor do mundo. Só que eu jamais conseguiria isso sozinha, afinal de contas é uma missão tanto quanto grande. Então por isso nós temos formado um exército de mulheres empreendedoras que estão trabalhando da cozinha das suas casas, também com os doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde. E juntas nós estamos segurando uma nas mãos das outras aí, para que de fato a gente consiga propagar a biomassa ao redor do mundo. E eu auxilio, eu ajudo essas mulheres através de um passo a passo a faturarem algo entre 2 a 8 mil reais ou até mais do que isso, porque o céu é o limite, trabalhando com esses doces dentro da cozinha de suas casas. E dessa forma, elas conseguem, né? Nós todas conseguimos, na verdade, transformar realidades, tanto a nossa realidade como a realidade de tantas outras famílias e pessoas que a gente consegue alcançar através do nosso trabalho. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como transformar uma cozinha comum em uma fábrica caseira de doces funcionais. E você deve estar pensando aí: Samantha do céu, mas eu vou precisar de um monte de equipamento, eu vou precisar fazer um mega investimento para conseguir aí transformar a minha cozinha, que é uma cozinha simples, eu só tenho um básico. Então, para que eu consiga transformar ela numa fábrica caseira de doces funcionais, eu vou ter que investir. Eu já fiquei nervosa e não tem nada a ver com isso. Tira essa ideia aí da cabeça agora. Tá bom? E eu vou explicar pra vocês, acalme o coração. E também você não vai precisar de uma mega equipe. E eu vou falar exatamente o que aconteceu comigo. Então, você, com as coisas básicas que tem aí, com um liquidificador, gente, um liquidificador desse do dia a dia, e com um fogão, você já consegue fazer. Que foi justamente assim que eu comecei trabalhando na cozinha da casa da minha mãe, tá? Pedindo licença ali, porque ela queria colocar o almoço no forno, e eu dizia: não, mãe, porque vai deixar meus bolos tudo cheirando a frango. E eu pedia pra ela pra que ela fizesse uma comidinha ali que fosse mais rápida e não usasse o forno, porque eu monopolizei o forno da minha mãe. Então assim, com um fogão, gente, de 4 bocas que seja, você já consegue. Com um liquidificadorzinho simples ali, você já consegue. Uma geladeira, né? Itens básicos que eu acredito que a maioria de vocês vai ter em casa. E eu comecei sozinha, eu fiquei por quase um ano trabalhando sozinha. Então a minha demanda aumentando, eu organizando melhor meus horários e dando conta de atender todos os meus clientes. Então você não vai precisar de uma estrutura grande, você não vai precisar de maquinários modernos e nem de uma equipe. Você vai começar sozinha mesmo, do jeitinho que você tá aí agora. E não foi só eu que comecei dessa forma, né? Porque vocês também podem pensar: ah, Samantha, mas tu foi uma exceção. E não, todas as minhas alunas estão começando dessa mesma forma. E eu, inclusive, eu oriento elas a começarem do jeitinho que elas podem começar, com aquilo que elas têm. E é o que eu digo pra elas: gente, conforme o dinheiro for entrando, conforme vocês forem conseguindo fazer as economias de vocês, aí sim vocês peguem esse dinheiro e comecem a reinvestir na empresa de vocês, tá bom? E é o que eu aconselho vocês a fazerem também. E aí, dessa forma, começando com aquilo que você tem hoje, no lugarzinho que você tá agora, você consegue faturar aí tranquilamente algo em torno de 2 a 8 mil reais por mês. Considerando aí, gente, por exemplo, um cálculo muito simples aqui. Considerando que você vai trabalhar de segunda a sexta, são 20 dias no final de um mês. Eu, por exemplo, comercializo o meu bolo que eu mais vendo é o bolo médio. E eu comercializo esse bolo a 50 reais. Então, se eu vendo ali 4 bolos médios por dia, o que não é nada, eu já consigo fazer 200 reais por dia. No final do meu mês, considerando que eu vou trabalhar só de segunda a sexta, eu já consigo bater uma renda aí, um faturamento de 4 mil reais por mês. Então, só para vocês verem como realmente é algo muito viável, muito real, muito possível de ser feito. E assim, para que você consiga fazer esses 4 bolos que eu dei como exemplo aqui para vocês, vocês de fato não precisam de uma estrutura nem um pouco diferente dessa que vocês têm aí agora. Os nossos bolos, né, as meninas que são minhas alunas sabem bem, eles são muito práticos, muito rápidos, todos são feitos ali no liquidificador. Então o que acontece? Você consegue bater 1, 2, 3 massas de bolo muito rápido. E continuando com o nosso exemplo de 4 bolos médios, eu demoraria aí entre bater minha massa, colocar meu bolo para assar, esperar ele esfriar, confeitar, embalar, finalizar ele, cerca de 2 horas. Então eu tô falando aqui de algo em torno de 2 horas por dia, que já é o suficiente para você fazer 4 bolos médios e bater
esse faturamento de R$200 por dia e de R$4.000 no final do mês. Só que assim, fazer 4 bolos por dia é muito simples. Ainda mais quando você realmente aplica tudo que eu vou comentar aqui com vocês. Mas o maior desafio não é fazer esses 4 bolos por dia, e sim criar demanda para que existam pessoas que queiram o seu produto, pessoas que estão buscando, procurando pelo seu bolo. E sobre isso a gente fala de forma muito detalhada no nosso curso, e a gente também vai dar uma pincelada sobre esse assunto em outros vídeos. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre como a gente organizar a nossa cozinha para que a gente consiga otimizar o nosso tempo. Usar um tempo curto, e dentro desse tempo curto, o que eu posso fazer para que eu consiga produzir uma maior quantidade de produtos, claro, com uma excelência, com uma qualidade aí inquestionável. Então, a gente vai falar hoje sobre formas de você otimizar o seu tempo dentro da cozinha, para que o seu tempo de fato renda e você consiga produzir mais, sem estresse, sem dor de cabeça, para que o seu momento aqui dentro da cozinha realmente seja algo leve e que flua com muita naturalidade, com muita tranquilidade e sem intercorrências. Então assim, gente, esses 4 bolos médios que eu falei, eles podem ser feitos em 2 horas, como eu também já falei pra vocês, como eles também podem ser feitos em uma manhã inteira. Eles podem consumir todo o período ali da sua manhã para serem feitos. E o que vai separar uma situação da outra, além da sua prática, né? Conforme a gente vai praticando, a gente vai tendo mais domínio sobre o processo. Além de tudo isso é a organização. Anotem essa palavra, porque a gente escuta falar em organização, em todo o poder que reside dentro da organização, e às vezes a gente acaba achando muito clichê e deixando um pouco de lado, mas isso fez toda a diferença pro meu negócio, e eu tenho certeza que vai fazer diferença pro negócio de vocês também. Então, um exemplo aqui pra vocês, quando eu comecei, tá bom? Na casa da minha mãe, o que eu fazia? Eu comprava os materiais e deixava eles meio que misturados com os materiais da casa, né? Os materiais que a minha mãe fazia ali, o almoço, as outras refeições. Então, de certa forma, eu perdia um pouco de tempo pra achar esse meu material. Você pode estar pensando, nossa, Samantha, mas não, eu não vejo como você tá perdendo tempo. É só procurar ali. E não, gente, quando você faz 1, 2, 4 bolos, talvez você não sinta tanto essa diferença. Mas conforme você vai tendo que produzir mais, fazer mais bolos, mais produtos, você vai percebendo o quanto que essa falta de organização influencia no seu dia a dia. Então, eu consigo pegar os meus produtos e fazer um bolo em qualquer cozinha desse mundo. Mas é claro que aqui dentro da minha cozinha, diante da organização que eu instituí aqui dentro do meu negócio, eu consigo fazer eles com muito mais rapidez, com muito mais tranquilidade. Porque eu organizei o meu material de uma forma que fique muito prática para mim, obedecendo a minha linha de produção. Então, logo que eu vou bater meu bolo, o que eu preciso? Eu preciso do meu ovo, eu preciso do meu açúcar. Então, pensando nos processos, que, claro, cada tipo de negócio tem um tipo de processo diferente, mas dentro do meu negócio, sabendo, conhecendo como eu conheço o meu processo, eu criei uma linha de produção, eu organizei ela de uma maneira que eu consiga fazer um bolo de forma muito rápida, tá bom? Então, realmente, essa questão de a gente saber onde estão as nossas coisas e dispor elas, né? Colocar, posicionar elas de forma que obedeça uma sequência, que é a mesma sequência que eu vou precisar desse material, faz toda a diferença dentro do meu processo. E outra coisa, além de que quando você trabalha com falta de organização, você fica que nem uma barata tonta. Isso acontecia muito comigo. Você às vezes até sabe que você comprou aquele material. Ai, eu comprei aquele leite de coco, mas onde tá? Onde tá? E eu ficava percorrendo os cômodos da casa da minha mãe, ficava entre a cozinha, entre a despensa, entre os armários da cozinha, tentando achar aquele material que eu sentia, eu tinha uma lembrança de que eu tinha comprado, mas onde ele estava. Então a falta de organização, ela não só atrasa o seu processo, como ela também te desgasta, ela te estressa. Então aquele momento que poderia fluir de forma muito natural, ele não vai fluir dessa maneira. E você pode acabar se sobrecarregando ou pode acabar sentindo um peso maior do que você precisa sentir. Porque tudo que demanda muito esforço, demanda muita energia, desgasta mais a gente mesmo. Então a gente tem uma sensação diferente daquela que era pra gente ter caso as coisas estivessem realmente organizadas, certo? Então vão entendendo tudo isso que eu vou falando, vão imaginando já no dia a dia de vocês, tá bom? Beleza, Sá.
eu já tô aqui convencida de que realmente eu preciso me organizar. Chegou a hora de organizar a minha vida por inteiro e eu vou começar pela minha cozinha porque eu quero empreender com os doces funcionais, trabalhando de casa. Eu quero esses 4 mil reais pra chamar de meu aí no final do mês. Então, gente, é o seguinte, por onde começar? Anotem aí. Vocês têm que parar e pensar, por onde eu começo a fazer o meu bolo? Então, eu começo, como eu já falei até, né? Pelo ovo e pelo açúcar. Então, onde eu vou deixar esse ovo e esse açúcar? E o que eu vou precisar para bater minha massa? Eu vou bater no liquidificador? Então, onde vai ficar esse meu liquidificador? Beleza. Depois que eu já fiz essa minha massa, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um forno para assar o meu bolo. Depois que esse bolo sair do meu forno, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma mesa onde eu deixe esse bolo esfriando e posteriormente eu consiga confeitar esse bolo. E depois eu preciso de um outro espaço onde eu tenha minhas etiquetas, onde eu tenha minhas fitas, onde eu tenha todo o material que eu vou fazer a finalização do meu produto. E assim eu vou começando a ter clareza e eu vou começando a me situar dentro do meu ambiente de trabalho, independente do tamanho que seja a sua cozinha. Tem muita gente que fala, essa minha cozinha é pequena. Gente, a organização, ela independe se o seu espaço é grande ou se o seu espaço é pequeno. Ela sempre é possível de ser feita e em todos os espaços que ela for feita, com toda certeza ela vai otimizar o seu processo, ela vai otimizar o seu tempo. Então também tirem da cabeça, minha cozinha é pequena, eu nem tenho espaço para organizar. Como eu sempre digo até para as minhas alunas, como por exemplo o cantinho do encantamento, que eu chamo, que é o cantinho onde a gente deixa as fitas, eu falo, gente, pega uma caixinha de sapato e dentro dessa caixinha de sapato coloque a fita, coloque o seu durex, coloque a sua tesoura, coloque tudo que você vai precisar para finalizar o seu bolo, finalizar o seu produto. Então assim, não tem desculpa comigo, tá bom? A gente arranja um jeito para absolutamente tudo nessa vida. Então, o que eu acabei de falar para vocês foi basicamente sobre 4 setores que eu vou precisar para fazer meu bolo, certo? O momento que eu tô batendo a minha massa é um, o momento em que eu vou levar para assar seria um segundo setor, o lugar onde eu vou deixar meu bolo esfriando e vou confeitá-lo seria um terceiro setor e o local onde eu vou finalizar esse meu bolo seria um quarto setor. E quanto mais clareza, quanto mais domínio você tiver sobre esses setores, quanto mais você souber onde está posicionado cada um, mais fluido vai ser o seu processo e maior vai ser a sua destreza, a sua habilidade ali para realmente fazer o seu produto e dominar o seu processo e fazer isso de forma mais rápida e com maior qualidade, tá bom? Porque, Samantha, mas por que maior qualidade? Porque, gente, a partir do momento que tá tudo misturado, quando você vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro outro, você tem uma maior chance de até contaminar aquele seu produto. Você tem a maior chance, por mais limpa que seja a sua cozinha, por mais que você esteja de touca, você corre um risco maior de permitir que alguma poeirinha chegue até o seu produto. Então, quando a gente consegue realmente fazer uma linha de produção única, de forma que o nosso bolo saia de um canto e chegue em outro e não fique nesse vai e vem, realmente a gente está minimizando as chances de ele ser contaminado. Então sim, a gente através da organização também consegue garantir uma maior qualidade para o nosso produto. Tá, beleza, eu tô entendendo tudo, mas eu quero saber mais. Me dá a dica porque eu tô empolgada com esse negócio, eu sinto que agora vai. Então é o seguinte, uma das coisas que realmente fizeram muita diferença no meu negócio foi o seguinte, eu peguei aqueles ingredientes que eu mais uso, tá bom? E eu organizei eles em potes. Então, além de eu ter organizado a minha despensa com os produtos, né? E conforme os produtos vão chegando, os mais antigos, eles realmente vêm pra frente da minha prateleira para que eu use eles com maior rapidez. Os produtos novos vão sendo colocados pela parte de trás. Então, tem vários conceitinhos aí que norteiam, que ajudam a gente a organizar a nossa despensa. Então, além de a minha despensa ser muito bem organizada, o que acontece, né? Tem um lugar pro leite de coco, tem um lugar pro meu chocolate. Então, até quando eu vou fazer o meu controle de estoque, por exemplo, eu já sei certinho onde eu vou. Se eu preciso comprar, eu só preciso olhar para um buraco para saber se tem chocolate o suficiente para me atender ali na minha semana, na minha quinzena, ou se eu vou precisar comprar mais. Agora imagina se eu pego e espalho chocolate por todas as partes da minha despensa. O trabalho que isso vai me dar. Então isso iria estressar muito, me desgastar muito. E da mesma forma que eu tô falando da minha despensa, eu trago aqui pro momento onde eu tô batendo minha massa. Então meu bolo que mais sai é o meu bolo de chocolate, que foi inclusive com ele que tudo começou. Então o que acontece? Eu trouxe para essa minha mesa, que é a mesa onde eu realmente pego os ingredientes para poder bater a minha massa e eu coloquei nela aquele material, né, aqueles materiais que eu mais uso ali no meu dia a dia. Então, por exemplo,
esses potes de plástico aqui, que são meus potes maiores, que tem uma capacidade de armazenamento maior, eu coloco os produtos que eu uso com maior frequência e em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu chocolate 50% que eu uso pra caramba. E aí, o que acontece? Quando esse pote esvazia, eu pego, levo pra higienizar, então a gente lava com sabão neutro, com água corrente, coloca pra secar e aí ele é abastecido novamente. Isso acontece normalmente uma vez por semana. Então, o fato de eu estar usando um pote de plástico, né, e aí tem uma certa polêmica, pote de plástico, de vidro é um pouco mais higiênico, se prolifera uma menor quantidade de bactérias nos potes de vidro e tudo mais, mas como eu consigo higienizar esse meu pote pelo menos uma vez por semana, eu consigo sim assegurar a limpeza, a higiene aqui desse meu produto. E eu também uso esse pote de plástico por um outro motivo, né? Ele é mais prático, ele é mais fácil de eu pegar. Então imagina só se eu tivesse que usar um pote grande de vidro desse, não seria tão prático, seria mais pesado e o risco de ele cair, acontecer alguma coisa, seria maior. Então por todos esses motivos, esses materiais que eu uso em maior quantidade, eu realmente optei por colocar, por armazenar num pote de plástico. Então aqui eu tenho meu chocolate 50%, aqui eu tenho meu açúcar demerara, tá bom? E eles ficam aqui, ó, gente, sob meu campo de visão, tá bom? Eu não perco tempo nenhum para achar esses materiais e para usar eles ali no meu preparo de bolo. Então aqui também tem minha farinha de aveia, que eu uso demais, tá bom? Que a gente usa no nosso bolo de chocolate e tudo fica aqui. Então na hora que eu tô fazendo o meu bolo, eu já rapidamente consigo orquestrar todos esses ingredientes. E aqui em cima, por exemplo, nessa minha prateleira, eu coloco já, aí sim, em potes de vidro, porque são produtos que eu consumo com uma menor velocidade e em uma menor quantidade também. Então eu consigo usar de forma prática, ainda que eu esteja trabalhando com um pote de vidro. E aqui eu coloco os produtos que, além de eu usar em menor frequência, também costumam ser os produtos que eu uso para confeitar os meus bolos, ou para dar algum tipo de acabamento, ou ainda alguns tipos de farinha, mas que eu uso em menor quantidade, certo? Então aqui eu tenho o coco queimado, coco normal, os dois são coco seco no caso, e eu coloco aqui. E mais uma vez, eu higienizo esses potes de vidro todas as vezes que esses produtos acabam, tá? Então às vezes vocês podem ver que tem um pouquinho só do produto no pote e eu gosto de ver esses potes cheios, mas eu realmente preciso esperar esse produto finalizar por completo para que eu consiga higienizar esse pote e aí sim coloque um novo produto ali, certo? Então essa foi a forma que eu encontrei de organizar aqui esse momento onde eu realmente estou batendo a massa dos meus bolos. Aqui nessa minha mesa, por exemplo, fica o meu liquidificador, que eu uso muito no meu dia a dia. Hoje em dia já trabalho com o liquidificador industrial, tá bom? Mas por muito tempo eu comecei com um liquidificador simples que a minha mãe tinha na casa dela. Então não precisa fazer esse investimento inicial no liquidificador industrial. A gente vai fazer esse tipo de investimento conforme o negócio vai crescendo, tá bom? Então, gente, o meu primeiro setor seria realmente, né, essa parte da organização dos produtos, da matéria-prima que eu uso para fazer a minha massa de bolo. Ali na geladeira fica a minha biomassa, então eu sei exatamente onde está cada um dos meus produtos. E eu não fico nesse vai e vem, tá? Eu pego meu ovo, eu pego a minha biomassa e venho para cá. Aqui eu finalizo meu bolo. E aí eu já entro nesse segundo setor, como eu quero classificar aqui para vocês, como eu quero organizar, que é justamente o uso do liquidificador para fazer o processamento dessa massa e em seguida eu coloco no forno. Então estariam aí fazendo parte do meu segundo setor, o meu liquidificador e o meu forno. E aí a gente vai para um terceiro setor, que seria justamente essa minha bancada aqui, que além de eu usar como ponto de apoio para os meus liquidificadores, onde eu realmente processo minhas massas, também é um local onde eu trago meus bolos para que eu possa confeitá-los, tá bom? E depois que eu tiro eles daqui já confeitados, eu levo para o meu cantinho do encantamento, que eu vou mostrar ali para vocês, que é onde eu finalizo esse meu bolo e é um local onde já não tem risco de sujeira nenhum, tá? Então até aqui eu ainda trabalho bem com as caldas, eu uso os confeitos, então é um local que ainda acontece uma certa sujeira normal, estamos dentro da cozinha ainda. Mas o local do encantamento, que é onde eu trabalho com as tags, onde eu trabalho com as fitinhas, que realmente eu já não posso ter contato nenhum com chocolate, com nenhum tipo de sujeira, aí realmente é ali naquela mesa, é um espacinho reservado para isso. E eu vou mostrar lá para vocês. E aqui
é o que eu falei pra vocês, que é o nosso cantinho do encantamento. Eu trago o bolo já na embalagem, né? Eu confeito naquela mesinha que eu acabei de mostrar pra vocês e eu trago pra cá. E aqui, gente, é o local onde eu tenho as minhas etiquetas, é o local onde eu tenho as minhas tags, tá bom? Que eu coloco em alguns produtos meus, enfim, tem tudo que eu vou precisar para finalizar o meu produto, né? Tem as fitinhas de barbante que eu uso para colocar as tags. Tem as minhas fitinhas de cetim que eu uso para embalar meus bolos. Então, o que eu quero dar de dica para vocês finalizarem esse vídeo, olharem aí para a cozinha de vocês, para a casa de vocês e já começarem a colocar algumas coisas em prática, é o seguinte: papel e lápis na mão, que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Gente, então vamos lá. Setorizem a cozinha de vocês. Como vocês vão fazer? Vão separar um espacinho aí para ser o espacinho do abastecimento e da pré-produção, onde vocês já vão deixar alguns dos ingredientes ali que vocês vão usar na produção de vocês. E ó, pode ser uma gavetinha, pode ser um armário, pode ter um espacinho ali dentro do armário, mas já coloquem alguns desses materiais que vocês vão usar pro bolo de vocês, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o setor produtivo mesmo, o local ali onde você vai bater a sua massa. Será que tem uma mesinha que você já pode deixar posicionado o seu liquidificador, que não vai ficar realmente ali grudado com os outros equipamentos da sua casa? Então converse aí em casa, veja com o seu marido, com a sua filha, enfim, com as pessoas que dividem a casa com você, qual seria a melhor forma, né, de maneira que você não atrapalhe a dinâmica do seu lar, mas também de forma que você vai conseguir otimizar o seu tempo na hora que você for colocar a mão na massa. E aí depois disso, gente, pensa no setor do confeito. Onde é que vocês vão confeitar o bolo de vocês? Aqui é o momento onde a gente deixa a criatividade fluir. Se no lugar que vocês vão confeitar o bolo tá cheio de coisa, tá uma poluição visual enorme, isso com toda a certeza desse mundo vai atrapalhar, vai influenciar no processo criativo de vocês. Então, separem um espacinho, coloquem os confeitos que vocês vão usar ali dentro de potinhos, torne aquele espaço, por menor que seja, um local onde você sinta prazer ao confeitar o seu bolo, e um local que esteja organizado de forma que vá deixar a sua criatividade fluir e que vá realmente ser um momento muito gostoso. Por fim, crie o seu cantinho do encantamento, que é onde você vai finalizar os seus produtos. Hoje em dia eu tenho esse espaço maior aqui, mas eu não comecei assim. Eu tinha um espacinho dentro da sala da minha mãe e eu andava com uma caixinha de plástico que eu comprei pra cima e pra baixo com essa caixinha. Eu lembro que eu ia até pra casa do meu namorado e eu botava um lacinho em todos os meus bolos. E eu lembro que eu levava essa caixinha de plástico porque todo o meu material tava ali. Então às vezes eu ia pra casa dele, mas eu ficava ali um tempinho já adiantando os laços que eu usaria na embalagem no dia seguinte. Então, reúnam todos os materiais que vocês usam para fazer a finalização desses produtos dentro de uma caixinha de sapato, tá bom? Nem precisa comprar uma caixa se você não quiser ou se você não puder fazer esse investimento inicialmente. Então, todo potinho aí que vocês tiverem que caiba as fitinhas, que caiba o adesivo, que caiba a tesoura, já é o suficiente para se tornar o cantinho do encantamento. E por que eu bato tanto nessa tecla sobre a importância da organização, sobre a importância de a gente criar esses espaços? Gente, eles facilitam absurdamente. Você ter um bolo, 2 bolos para fazer no dia é uma coisa. A partir do momento que você tem 10 bolos, 12 bolos, 8 bolos, é diferente. Então, se você não tem um cantinho propício que você realmente já criou e já organizou para ser ali um local onde você vai finalizar os seus bolos, quando a pressa bater, quando a produção não estiver fluindo tão bem, você vai abrir mão dessa parte do processo. E é nesse momento, tá? Não é nesse momento apenas, mas esse é um momento extremamente importante para que você consiga criar no seu cliente o efeito do uau, de ele olhar para o seu bolo e ele ver que não é simplesmente um bolo, que não é simplesmente um bolo funcional, tá bom? Ele precisa sentir o seu carinho, ele precisa sentir todo o cuidado que tem por trás do seu negócio. Então não abra mão de dar um lacinho no seu bolo, de colocar no seu bolo, de trazer para o seu produto algo que é seu, né? Se você trabalha com artesanato, se você trabalha com tecido, não sei. Veja como trazer parte da sua identidade e parte de quem você é para o seu produto. E não abra mão disso, porque isso faz toda a diferença. É um momento que a gente consegue se tornar único perante o mercado e perante a vida também. E é um momento que você consegue comunicar muita coisa para o seu cliente, tá certo? É um momento extremamente essencial para você
superar as expectativas do seu cliente e, de fato, encantar ele. Então, eu tenho certeza que vocês que colocarem isso em prática vão lembrar de mim. E vocês não irão abrir mão desse cantinho, desse espaço, porque vocês vão comprovar aí na prática, no dia a dia de vocês, que realmente, quando você cria um espaço para fazer algo dentro desse espaço, isso faz com que você não pule uma etapa. Tá certo? Então não abram mão de organizar a casinha de vocês, a cozinha de vocês, por menorzinha que ela seja. E eu vou amar receber o feedback de vocês aqui, me contando o tanto que a organização, o tanto que essa proposta de organização que eu tô compartilhando aqui com vocês fez a diferença no dia a dia da vida empreendedora de vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações, de todas essas dicas que eu compartilhei aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!